alguma lâmpada? Tá com o rosto molhado. A câmera tá ruim. Tá longe. Não adorava, enchendo o saco. Boa noite a todos, mais uma vez estamos juntos, né, com o nosso projeto A Consciência do Terceiro Milênio. Hoje, com o Caminho da Libertação número 8, né, o item número 8. Deixa eu dar uma ajeitada aqui na câmera, que não tá boa. Deixa eu ver como é que tá. Então vamos lá. Então, vamos ver quem é que está com a gente agora. Cadê? Então tá aí Eurípides, que mais? Moisés, tá com a gente. Rafael Zuco. Opa, olha aí a turma aí. A turma da pesada tá aí com a gente, coisa e tal, né? E é isso. Então vamos nós. Tem mais alguém com a gente? Não? Pera aí, meu bem, vou abrir aqui, estão respondendo não deu nada aí dessa coisa. Então vamos lá. Então, como nós sempre começamos, né? Não vamos dar aula, não vamos fazer palestra, não vamos fazer a cabeça de ninguém. Simplesmente vamos conversar, né, sobre a espiritualidade, coisa e tal. Então vamos nós, né? Então, na realidade, tudo que se prende aos eus e aos seus caprichos, né? Na realidade, tudo se prende aos seus eus e aos seus caprichos. Somente o iniciado nos grandes mistérios está livre de qualquer dependência externa ou circunstancial, pois se libertou dos falsos eus e forjou, através da iniciação real, um único verdadeiro eu, né? Então, com o tempo, na iniciação, o verdadeiro adepto, né, verdadeiro estudioso, coisa e tal, através da iniciação real, ele vai, vamos dizer assim, ele vai forjando, ele vai trabalhando a quadratura, né, vamos dizer assim, a pedra cúbica dos maçons, coisa e tal, até formar, né, um único verdadeiro eu. Então vamos nós aqui. A câmera não tá boa não. Deixa eu ver aqui. Tô abrindo aqui. Ele. Então vamos lá. Ótimo. Já passei você passando a mão na barriga. Levanta um pouquinho ela só. Tô tentando, não cai tempo. Não sei porque ficou distante a câmera. Então, vamos nós, né? Passar o cursor para lá. Vamos nós. Então, a ciência das idades, né? A ciência da vida, eubiose, é um conhecimento sagrado tendo origem na árvore da vida. Alicerce, onde se apoiam todos os movimentos religiosos, filosóficos, culturais da humanidade em todos os tempos. Então, para o pessoal que está começando com a gente, né? Começando agora, fica vendo, né? Fica tendo uma ideia, né? O Luiz Fernando está aí com a gente, né? Boa noite, Luiz Fernando. Marise, ó. Marise Pessoa Fernandes Cunha. Ó. E vai assim. Opa, tem um cara, só tem gente boa aqui, só tem fera aqui. Maria Tereza Venise. Marise do coisa. Olha só. Muito legal essa turma com a gente aí. Então vamos lá.
Então é só para trazer uma ideia, né? Mostrar um panorama para que as pessoas entendam que não é um conhecimento que a pessoa foi ali, fez um cursinho e abriu, né? Abriu uma instituição, coisa e tal, e fundou a eubiose, né? Então é muito mais do que isso, e é necessário que a pessoa se dedique um pouco mais a estudar esses valores, né? A ciência da vida, a ciência das idades, né? Os avatares que vieram, os iluminados, coisa e tal, né? Até chegar ao professor Henrique José de Souza. Vamos, Nath, cadê lá? Opa! Então a eliminação dos falsos eus, né? Então é o que nós falamos, não vamos defender tese, né? Não vamos fazer a cabeça de ninguém, vamos só dar uma palazinha, né? Coisa e tal. Fala pra eles que eu vou mexer um pouco na câmera aqui. Pera, ó, pessoal, vamos mexer um pouquinho na câmera aqui, né? Coisa e tal. Deixa eu ver. Tá bom. Então lá, eliminação dos falsos eus, né? Tá bom. A meditação fundamental visa realizar um trabalho de transformação profunda, no sentido de firmar em nós a convicção de um só eu, ou seja, passar da pluralidade para a unidade ou unificação da personalidade com a individualidade, né? Então nós temos uma quadratura, nós temos a pedra cúbica e nós temos, que é quadratura, que são 4, né, vamos dizer assim, e temos o triângulo superior, né, que dá a vida e forma, que é a vida e forma da parte espiritual. Então nós temos Atman, Buda e Manas, né, compondo a parte espiritual. Então o trabalho todo é justamente unificar esses dois, né, formando a estrela de Davi. Esse trabalho, contudo, é muito complexo e defronta-se com muitos obstáculos de natureza muito sutil, para os quais devemos estar muito atentos. Infelizmente, embora os tesouros da espiritualidade estejam ao alcance de todos, muitos poucos estão em condições de uma profunda realização interna. Então, quer dizer, só o conhecimento não é o suficiente para a pessoa chegar à espiritualidade e à iluminação, né? Então nós ficamos, vamos dizer assim, travados, vamos dizer assim, margeando a parte da alma, coisa e tal, e como é invisível nós chamamos de espírito, mas não é, né? Então essa passagem para o plano espiritual é que é a dificuldade, porque a alma não deixa essa passagem acontecer, precisa realmente que a pessoa trabalhe esses valores dentro de si, para que ela logre, vamos dizer assim, né? Essa passagem, né? Essa ligação, né? Conseguir essa ligação com o plano espiritual. Acreditamos que tal realização seja fruto do acúmulo de experiência do passado, né? De passadas encarnações, e não apenas fruto de inspirações passageiras da vida presente. Por isso, muitos serão chamados, porém poucos os escolhidos. Poucos os escolhidos, quer dizer, poucos os que se escolhem, né? Então, numa vida só, a pessoa não consegue alcançar esse nível, né? Ela não consegue, tal, né? Ela não consegue, porque é necessário um somatório de experiência, coisa e tal, né? Para que ela possa lograr chegar ao plano espiritual. Ah, a coisa está aqui, ó. Não, mas a câmera está em cima. Tá funcionando não. Tá funcionando. Tá apagada de depois? Ah, não. Eita. Entre o estado de pluralidade de eus e a formação de um eu supremo, controlador de nosso mundo interno, teremos que passar sistematicamente por etapas de desenvolvimento. Então, essas etapas estão consubstanciadas nos diversos graus iniciáticos, que constituem o currículo de todas as verdadeiras escolas de iniciação, né? Então, as escolas iniciáticas, né, têm o seu plano de ensino, seus estudos, suas yogas, tudo mais, e tudo isso aí, vou dizer assim, facilita, né, vou dizer assim, permite ao aluno, né, que vá subindo a escada de Jacó, né?
Isso, melhorou. Que vai subindo a escada de Jacó, né? Vai subindo direitinho, coisa e tal. E pronto. Então tá aí resolvido essa situação. Então, sistematicamente, ele vai estudando, vai crescendo, vai melhorando, coisa e tal. E já dentro da eubiose, da ciência da vida, da Sociedade Brasileira de Eubiose, a exigência, vamos dizer assim, né? O que é, vamos dizer assim, oferecido, são conhecimentos dados ao futuro ainda, né? Ao futuro sistema de evolução. Está preparando um grupo de seres, né, para esse novo sistema de evolução. Então nós estamos no 4º sistema de evolução e agora adentrando ao 5º sistema, né? Então o 4º sistema é aquele da Bíblia. A Bíblia fala sobre a formação do universo, até chegar à Terra, os seres humanos, coisa e tal. Então ali ela está no 4º sistema, não é no primeiro, né? Então faltou alguma coisa ali, mesmo porque não se vai encontrar informações maiores e mais profundas espalhadas pelo mundo. Não é bem assim que acontece, né? Então algumas pinceladinhas por aí afora, mas somente dentro de uma escola iniciática é que a pessoa vai encontrar, né, informações mais profundas, vamos dizer assim, né, mais concretas, né, para esse processo evolutivo. Então, no caso da Bíblia, ela diz que na formação do universo, coisa e tal, mas na realidade ela está ali no 4º sistema. Antes daquilo ali que aconteceu tudo, ela misturou, houve uma mistura ali de informações, né? Então teve um primeiro sistema, um segundo, um segundo e um terceiro. No 4º sistema aparece o ser humano, os animais, uma série de coisas, né? Coisa e tal. E aí veio até agora, né? Então a contagem dos seres humanos por ano, né? São 12 meses, coisa e tal. Então faz as contas da Atlântida ali, que foi no outro dia, coisa e tal. Mas dentro vou dizer, dentro da própria iniciação, nós aprendemos que essas informações são mais além do que se possa imaginar. Então, quando nós falamos sobre os avatares, coisa e tal, na palestra número 3, né, lá no portal de Aquários, nós mostramos lá as yugas, as eras, vai por aí afora, né? Então, cada era dessa tem não sei quantos mil anos, milhares de anos, e uma Sati Yuga com alguns milhões de anos, coisa que a ciência ainda voltou a sua atenção para esse detalhe, né? Então faz umas contas aí de carbono 14, coisa e tal, mas não é bem assim não. Então as coisas vão aos poucos, vão crescendo, vão sendo informadas, vão sendo aprendidas e informadas. Então as diversas etapas iniciáticas, né? Como já vimos, temos que ir dominando sucessivamente todos os veículos, sejam eles físico, vital, astral ou mental, né, para chegar no espiritual. Somente mediante a realização plena dessa tarefa é que criaremos condições para que a mônada possa se manifestar em termos de estado de consciência. Então, no caso aí, a mônada vamos dizer assim, é o 8º princípio dentro do ser humano. Então, por trás do plano espiritual, existe um 8º princípio, que é a essência divina, né, a mônada, né? É justamente essa luz que vem em busca de experiência, né? Então ela subdivide pelos reinos da natureza e também pelos seres humanos, aonde que o ser humano, ele é feito em imagem e semelhança de Deus, mas porque tudo que existe no universo está dentro dele e está em processo evolutivo, desde o átomo, né, até chegar a esse átomo maior, que é a mônada, a essência divina. Isso somente se consegue através de etapas bem definidas, consoante ensina a yoga de Patanjali, com os seus 8 passos. Então os oito eus estão divididos entre si e grande quantidade deles, né, não tem relação com os demais. Os eus oriundos dos elementais do corpo físico estão em conflito com seus próprios parceiros. Por isso não temos uma unidade orgânica. Então, para cada nível desse aí de consciência, nós temos um eu, né? E que é trabalhado, vamos dizer assim, é vivenciado através dos elementais da natureza e vai por aí afora. E é eles que mantêm, né, o corpo vivo, funcionando, coisa e tal. Daí a razão do desequilíbrio entre os diversos órgãos e partes do corpo, a causa geradora de doenças. Quando o equilíbrio for restabelecido,
e cessarem os conflitos, a saúde se equilibrará. Por isso, Paracelso, célebre teólogo da Idade Média, dizia que não existe doenças, mas sim doentes, né? Doença não existe. E que mediante o equilíbrio de nosso alquimista interno, o corpo vital, tudo voltará ao normal. Então, a partir do momento que a pessoa começa a considerar, a entender que os órgãos, as vísceras, tudo dentro dela é vivo, tá vivo, e ela pode se comunicar, ela pode ter uma interação muito grande com esses seres, né, vamos dizer assim, com esses órgãos, seres não, com esses órgãos, né, e que existe uma consciência ali funcionando e que ela pode trabalhar esses valores dentro dela, né. Então, a partir do momento que ela sai dessa situação de, vamos dizer assim, uma vivência simplesmente, né, caótica no mundo, coisa e tal, vivendo as coisas do mundo, coisa e tal, sem olhar para dentro de si, então ela jamais logrará ter o equilíbrio, né, com o seu alquimista interno. É preciso que ela entenda, né, que ela pode dominar tudo isso aí, ela tem que trabalhar esses valores, coisa e tal. Segundo alguns psicólogos, todos os homens têm determinadas características e um papel a desempenhar no mecanismo da vida. Como não sabemos como nos livrar das circunstâncias, costuma-se dizer que estamos presos nas malhas do destino, determinado pelas circunstâncias. Raramente percebemos essas diferenças e o grupo a que pertencemos. Então, no caso, nos foi ensinado que nós temos um destino. As religiões nos ensinaram isso aí, né? Desde os tempos pretéritos lá, coisa e tal. Aquele, esse é o destino dele, ele teve que passar por isso, não sei o que, coisa e tal, né? Então, se a pessoa não tem um equilíbrio, né, de suas três consciências, a física, a psíquica e a espiritual, ele realmente vive no destino mesmo. Mas depois de um certo ponto, né, ele começa a entender que ele tem um livre-arbítrio, ele pode exercer esse livre-arbítrio, ele modifica tudo isso aí. Ele que vai determinar e exigir o tipo de vida que ele gostaria de ter, né? Mas com um detalhe, se ele é um iniciado, ele vai procurar estar sempre em harmonia, em sintonia com as leis da natureza, com as leis do universo e tudo mais. Não aquela de ter que, né, adquirir coisas de maneiras aí, né, capciosa, coisa e tal, para ter uma vida melhor, nada disso. Muito pelo contrário, aí o karma vem em cima dele lá na frente e pega ele. Alguns desempenham o seu papel ligado ao trabalho, outros vivem em função do lar e da família, outros vivem presos aos amigos, outros numa crença religiosa, outros se polarizam no esporte, viagens, excursões, etc. Estes papéis são mais fáceis de serem observados nos outros do que em nós mesmos. São papéis desempenhados mecanicamente e da qual a consciência não participa. Assim, vai ficando tudo por conta do destino. É o que nós falamos mesmo aí, né? Então, qualquer dúvida, a pessoa vai lá perguntar para o padre, para o pastor, para não sei quem, coisa e tal, e ele vive sobre aquela batuta, aquela regência, né? Não, não é nada disso não, fica calmo, as coisas vão melhorar. Aí aquela frase assim, não, tudo vai dar certo, né? Coisa e tal, para dar uma acalmada na pessoa e tal, né? E a coisa não é bem assim não, porque existe as leis do karma, uma série de coisas por aí afora, né? Então existe a lei do karma, existe o karma, a reencarnação, o livre-arbítrio, tudo isso existe aí também. Porque numa vida só não seria suficiente para que a pessoa adquira conhecimento, experiência, coisa e tal, né? Que a consciência é a experiência, né? Consciência para um processo evolutivo tão grande que é um sistema de evolução. Então não dá tempo, né? Coisa e tal. Na realidade, tudo se prende aos eus, né? Até a psicologia fala, né, naquele eu, né? O eu que eu imagino, o eu que os outros veem, o eu no trabalho, o eu em casa, o eu no trabalho, né? São as máscaras que nós usamos aí. Por isso, no caso do teatro, né? Lá no teatro grego, de usar as máscaras, coisa e tal. Então, na realidade, não se prende aos eus e aos seus caprichos. Somente o iniciado nos grandes mistérios está livre de qualquer dependência externa ou circunstancial, pois se libertou dos falsos eus e forjou, através da iniciação real, um único e verdadeiro eu. Quer dizer, ele não vive mais, né, do que a mídia queira que nós façamos. Não quer mais, ele não segue mais esses caminhos, né? Então ele tem cabeça para raciocinar, tem sentimento, tem espiritualidade, coisa e tal.
Então ele não depende mais, né, de que o vizinho fale alguma coisa, o colega, etc, coisa e tal, né, para que ele seja alguma coisa. E vai acabar não sendo nada, né. Cada um tem um papel na vida. Todas as pessoas representam um papel no teatro da vida. Porém, essa representação é inconsciente. Olha só, interessante, né? Às vezes passamos de um papel para outro involuntariamente. Tal fenômeno é determinado pela circunstância que independe de nossa vontade. Então, todas as pessoas representam um papel no teatro da vida. Porém, essa representação é inconsciente. Aí, no caso, né, que já começa em casa, com os filhos, né? Então, tudo aquilo que nós fazemos dentro de casa, ou fizemos dentro de casa, né? Os nossos filhos captam aquilo tudo, né? Brincando com a minha netinha lá, coisa e tal, viemos embora, depois de um tempo estamos aqui, e aí continuo entrando em contato lá com a minha filha lá, né? Ela nos mostra que ela adquiriu os mesmos hábitos que nós tivemos também, a mesma brincadeira, a mesma forma de agir, coisa e tal, né? E assim vai, são nossos filhos, nosso filho repete tudo isso aí, da mesma forma que nós repetimos também as mesmas coisas dos nossos pais. E aí, com o tempo, vamos para a escola, vamos começar a fazer o que os nossos amiguinhos gostam, aprender com os nossos amiguinhos, com as nossas professoras, e com a rua, e a rua, então, é terrível, né, em seus ensinamentos. As mudanças são involuntárias e não podem ser controladas pelo homem, porque ele simplesmente não existe como um ser consciente. Por isso é um joguete nas mãos dos senhores do karma. Olha aí, ó, né? À medida que o ser vai se conscientizando de que é uma entidade divina, vai tomando em suas mãos o próprio destino, né? Então ele determina aí o que ele vai fazer. Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero ser isso, Ele determina. E o que ele determinar vai ser, com certeza, sem nenhum problema, né? E entre outras muitas coisas aí. Por isso, um adepto nunca se queixa, pois ele tem consciência de que a própria lei que em tudo preside, né? Então existe uma lei por trás disso tudo aí. Essa situação toda que nós passamos pelo mundo afora aí, tudo são resultados, né? Aquilo que nós criamos desde a Atlântida para cá, né? Então, assistindo uma live aqui, uma canalização dessa, estava dizendo, né, que pouco nós evoluímos a partir do Cristo para cá. Já no tempo de Cristo já foi uma dificuldade muito grande, agora imagina daí para cá, né? Então 12 mil anos se passaram e nós não evoluímos quase nada, né? Então o rei do mundo, né, vamos dizer assim, nas tradições lá iranianas e bramânicas, falando sobre essa situação, né, que o rei do mundo iria se manifestar numa certa época, e cada 10 mil pessoas, estaria fora da evolução. Quem ousar criticar um ser dessa natureza não sabe o que está fazendo, pois ignora que existe uma grande diferença entre um ser humano mecanizado e um ser na plenitude de sua consciência, né? Então ele tem essa consciência, ele não é mecânico, né? Ele não faz uma coisa porque o outro faz, né? Ele tem consciência das coisas, ele sabe o que vai fazer, ele sabe o que vai estudar, vai aprender, vai progredir, vai evoluir e vai por aí afora. Sempre com detalhe, depois de um certo ponto, ele vai descobrir que ele não é mais para seguir, né, o caminho externo, e sim para dentro dele, né? Ele vai começar aquele caminho, né, que é chamado do peregrino, ou o aprendiz, como a maçonaria fala, né, o peregrino, como é que fala na eubiose, e outras coisas mais. Ele vai fazer esse peregrino da vida para dentro dele, em busca do seu Deus interior. E até a esposa do professor, né, ela já comentava, coisa que também o professor na sua época também comentava, que o único caminho que nós tínhamos era buscar o nosso Deus interior, não tem outro caminho não, né? E é o que está aí acontecendo. Força psíquica transformada em força de vontade. Olha, então a força psíquica está ligada à nossa alma, mas a vontade está ligada à nossa parte espiritual. Uma das fontes da infelicidade, né, fontes ou de infelicidade, são as contradições existentes na nossa alma, em virtude dos entrechoques dos falsos eus. Além disso, à medida que se avança na senda iniciática e os falsos eus forem sendo eliminados ou absorvidos,
as contradições desaparecerão. E como consequência dessa transformação, que se opera silenciosamente na alma do aspirante, vai desabrochando como um lótus sagrado no seio da lagoa, a serenidade, como um fruto bendito da iluminação. Esses casos dos Zeus que nós estamos falando, para o Espiritismo, ele é o dragão do umbral, né? Então vai se defrontar com o dragão do umbral, coisa e tal, e a pessoa toma aquele impacto muito grande. Mas na realidade, o que está ali acontecendo, está se aflorando aquilo que está dentro dele, não do lado de fora, né? Então, certas forças dentro da gente acabam atraindo outras forças externas, mas parte da pessoa também, né? Principalmente da pessoa. Então, uma das coisas da iniciação que nós devemos aprender, né, entender, compreender e até vivenciar, é justamente excluir o medo, né? Trocar o medo pelo discernimento, uma série de coisas por aí. Não é ficar apavorado como o mundo está, usando máscara não sei para quê, e uma série de coisas só porque mandaram fazer, né? Por aí. Então, aí voltando lá, aí no caso, né, o lótus sagrado no seio da lagoa, a serenidade. Essa lagoa, esse lótus sagrado aí no seio da lagoa, a serenidade, ela fica justamente aonde que está a nossa glândula pineal, né? Ela não está do lado de fora. Então, muita coisa as pessoas pensam que tem que fazer uma caminhada, né? Ir lá, aquele caminho de Compostela, e não sei o que, vai não sei para onde, vai não sei. Então, é muito comum a gente ver aí a reportagem, os artistas falando que estiveram em tal lugar, coisa e tal. E aí, a grosso modo, né, vou dizer assim, não julgando ninguém, mas nos parece que nada adiantou para muita gente. Cessam as contradições e se estabelece a harmonia, que é a fonte da verdadeira felicidade. Os inimigos internos de nossa paz espiritual foram finalmente vencidos. Segundo a Sagrada Alquimia, a força psíquica oriunda dos eus, que animava nosso psiquismo, foi transmutada e está agora a serviço do espírito, em forma de vontade esclarecida e plenamente consciente. Naturalmente, muitos seres se manifestaram aqui na face da Terra, né? E vieram trabalhar de maneira indireta, né, na consciência da grande humanidade. Porque se tal coisa não acontecesse, se os avatares não acontecessem também, nós estávamos muito atrasados ainda, e mas muito atrasados mesmo. Então, essa epidemia, né, por outro lado, veio facilitar muito essa parte, né, que às vezes as pessoas não sabem aonde que está o conhecimento, quem está oferecendo coisa e tal, né, e fica parado em casa, aí vai assistir certos canais aí, né, do bobo, coisa e tal, e vai ficando cada vez mais desinformado, né. Então, com isso aí, apareceu o quê? Uma quantidade grande, né? Uma grande quantidade de lives, coisa e tal, pessoas oferecendo conhecimento, coisa e tal, né? Como se fosse assim, a derradeira, né, oportunidade a todos. Como vimos, os diversos papéis ou funções que desempenhamos durante a vida não são uma criação de nosso livre-arbítrio, não são conscientes, mas frutos da mecanicidade gerada pelas circunstâncias externas que podem mudar a qualquer momento, né? Então, esses papéis, tudo isso aí são consequências, né? Então, o prefeito, o governador, não sei quem, o rei, a rainha, não sei quem, começa a mandar fazer coisa que a pessoa vai fazendo. E aí, dá com os burros da água, vai por aí afora, né? Mas por quê? Porque ela está ligada a um destino. Então, o seu destino é isso aí, né? Então, todo povo tem um governo que merece, e todo governo tem um povo que merece, né? É uma forma também de restringir a esperança, vamos dizer assim, de todo o povo. Ensina a sabedoria que os papéis ou destino a que estamos sujeitos não são bons nem maus. Por isso devem ser observados sem que nos identifiquemos com o que quer que seja, para evitarmos sofrimentos e desilusões futuras. Não podemos nos identificar com nada, sob pena de nos apegarmos a uma ilusão. Então, tudo que está ligado à alma é uma ilusão. A Blavatsky mesmo falava, né, que tomar cuidado, porque uma rosa no astral, ela vem com espinhos, e cuidado, né? Cuidado, pegar lá aquela rosa vai ter espinho, né, vai furar o dedo, coisa e tal.
Então tudo é uma ilusão, né? E na prática nós vemos isso aí, né? O pessoal bate bumbo na nossa porta, pedindo voto, coisa e tal, e depois não vai fazer nada daquilo que ele prometeu. Então o caso aí é vamos dizer assim, na prática, né, vamos dizer assim, é uma forma de mostrar esses valores lá para a humanidade. E pouca gente cresce em cima disso aí, entende que a coisa não funciona dessa maneira. Como é que ele vai prometer uma coisa que ele não sabe se terá condições para fazer, né? Então ele acha que vai bater lá e tal, depois na rua finge que não conhece a gente. Não é de bom alvitre um homem comum tentar modificar os seus falsos eus, porque o homem nessas condições é como uma máquina bem ajustada, e qualquer veículo contra o que forma a sua personalidade pode desequilibrar tudo, com graves consequências, né? Existe um livro chamado a Casa, né? É uma brochura assim, branquinha, coisa e tal. Vocês podem conseguir também pelo YouTube, pode baixar lá, no YouTube não, no Google, né? E mostra todos esses valores desses eus dentro de cada um. É coisas terríveis, né? Que nós, vamos dizer assim, alimentamos, né? Milênios sem conta dentro da gente, coisa e tal. Muitos casos de assassinato, muitas coisas boas também, e vai por aí afora, né? Então nós estamos passando por essa situação no planeta, e não é à toa não, alguma coisa nós fizemos para estarmos por aqui, né? Para se ousar alterar as circunstâncias internas e externas, é necessário que já se tenha avançado bastante no caminho da conscientização. Sabemos de casos em que pessoas despreparadas, ao tentarem submeter-se à iniciação, sofreram graves choques psíquicos que afetaram a sua saúde mental. Para se ousar alterar as circunstâncias internas e externas, é necessário que já se tenha avançado bastante no caminho da conscientização. Um exemplo num grau maior aí é Eliphas Levi, né? Com todo o conhecimento que ele possuía, coisa e tal, né? Ele foi fazer um cerimonial lá esotérico e ele evocou Kundalini com o material que ele tinha que usar, que era de forrate, né? Então ele usou uma espada para evocar uma coisa e era para evocar outra, e quando aquela energia bateu nele, ele pirou, né? Então as suas experiências todas ele deixou no livro, né? Ritual da Alta Magia e muitas outras coisas lá, né? Pode dar uma olhada. São coisas interessantíssimas, né? Coisa e tal. Mas é só para dar um exemplo, né? Como as coisas tem que tomar cuidado, né? Certa vez fizemos uma palestra lá em Copacabana sobre elementais. Olha, o que apareceu de gente, né? Não está no gibi. Muita gente lá, devia ter mais de 400 pessoas, coisa e tal. E todo mundo querendo saber, né? Como é que era isso, como é que fazia rituais, olha só, para evocar esses seres, né? E já outras pessoas com certa seriedade, já outras pessoas falando dos seus filhos, que viam elementais, uma série de coisas também, né? Então tudo isso aí faz parte de um trabalho, né? E procurar esses valores, não em banca de jornais, né? Não no sebo, né? Porque essas informações não vão bater nesses lugares. São coisas reservadas, por isso que é dito que as escolas iniciáticas são escolas secretas, etc., né? Porque não pode vazar. Se vazar, as pessoas vão fazer um estrago muito grande. Sabemos de casos em que pessoas despreparadas, ao tentarem submeter-se à iniciação, sofreram graves choques psíquicos que afetaram a sua saúde mental. Não basta querer, é preciso merecer e estar preparado para se penetrar no portal sagrado. Por isso, sentencia a sabedoria arcana que antes de que se mereça a presença do mestre, devemos lavar os pés com o sangue do coração. Olha aí, caramba, né? Então a escada, né? A escada de Jacó, para ser, vamos dizer assim, galgada, tem que se lavar os pés direitinho, coisa e tal, né? Burilar a pedra cúbica, que fica melhor, né? Coisa e tal, para poder chegar num certo ponto. Então muitos chegam, né? Vamos dizer assim, às vezes numa sala de aula tem 40, 50, aí no final do ano só tem 5, 8, coisa e tal, porque vem em busca de milagre,
vem em busca de soluções para os seus problemas. Mas quando você mostra que a pessoa pode resolver os seus problemas e deve resolver, ela não gosta, porque ela está acostumada, né? Aqui o padre lá ensina, o pastor, uma série de coisas, né, para resolver os problemas aí. Muito bem. As circunstâncias externas, boas ou más, são contingências do quaternário terrestre. Quando se chega a um elevado nível de consciência, o tempo e o espaço, olha aí que interessante, o tempo e o espaço, aí a mecânica quântica aí, cessam de existir, porque são maias, isto é, os chamados homens eternos. Podem viajar no tempo e no espaço, podem voltar-se para o passado, como podem se adiantar para o futuro. E é isso mesmo, esses seres, eles viajam pelo universo aí o tempo todo, né? Aí vem aqueles casos que a gente vê aí, né, de soluções drásticas, feitas por Hollywood, coisa e tal, né? As pessoas vêm sair lá do futuro distante, aonde que as coisas estão, vamos dizer assim, tragicamente destruídas, né? Ou seja, e aí vem no passado para tentar, né, cortar uma certa situação que aconteceu aqui, que deu início àquela situação lá no futuro, coisa terrível lá no futuro, né? Então tudo isso aí é uma forma de mostrar às pessoas que existe algo, né? Certa vez aqui, né, teve um caso em Campinas, lá na BR tal lá, aonde eles receberam um comunicado como é que dá o nome da Corpo de Bombeiro lá? Do Corpo de Bombeiro, recebeu um comunicado que havia um desastre na pista tal, na BR tal. E eles partiram para lá. Quando chegaram lá, tinha realmente alguma coisa pegando fogo e tal. Aí deram a volta, foram lá e viram que tinha um disco voador enfiado no barranco. Entendendo? E aí um deles, o médico, foi logo ver, né? A porta estava aberta, tinha dois seres, né? Já vi outra matéria dessa dizendo que tinha 3, não sei, ele falou 2. E aí, um estava morto e o outro estava vivo ainda. Então ele começou a conversar com aquele ali mentalmente. E entre várias coisas, ele ensinou algumas coisas de medicina para esse médico, coisa e tal, né? E perguntou para ele, né, para esse ser, porque ele usava aquele capacete, aquela coisa toda. Ele falou, olha, isso aí é porque a atmosfera de vocês, para nós, é pestilencial, não podemos vir aqui, coisa e tal, né? Então o próprio olho, né, ele falou, não, esse olho aqui é uma lente que eu tenho que usar, porque nós não temos adaptação à situação de vocês aqui. E aí o que vocês vieram fazer aqui? Uma das coisas era essa aí, é tentar ver o que nós podemos fazer para melhorar a atmosfera. Porque lá no futuro distante, nós estamos tendo prejuízo com essa situação de vocês aqui agora. Olha só, isso aí foi real, isso aí aconteceu aqui em Campinas, senão também não aconteceu em outros lugares, também no mundo afora. Então, para mostrar que existe, ele está falando aí, né? No caso do tempo e do espaço, coisa e tal, tudo isso aí funciona. O passado, presente e futuro são permanentes na mente cósmica, o que explica a viagem para o futuro, porque este já preexiste na ideação cósmica, né? Então só existe o eterno presente. Diz as Escrituras Sagradas que o ser humano é um Deus encarnado, mas não tem consciência disso, daí as suas limitações. Assim, ele é senhor de todas as possibilidades. Para tal, terá que desenvolver um alto grau, né? Ou principalmente a sua vontade, a sua determinação, a sua coragem, né? Isso explica porque Jesus ensinou que se disseres àquela montanha que se desloque e mude de lugar, assim acontecerá, né? Mas aí está ligado também, entre muitas interpretações, também a lei do karma também, né? Eu não quero mais esse problema, né? Eu tenho esse defeito, eu vou consertar. Então tá ligado a essa parte aí, né? Então diz a Escritura que o ser humano encarnado, né, não tem necessidade de limitações. Então várias lives que nós assistimos aí, né, falando sobre esses seres que patrulham aí o Equador da gente, coisa e tal, mas na realidade eles não podem interferir, né, na humanidade. Então muitas vezes perguntam a eles por que eles não ajudam, coisa e tal. De uma forma ou de outra eles ajudam sim, diretamente, coisa e tal, né? Mas não pode interferir em nada, né?
Porque senão, se toda vez que a pessoa explodir uma bomba atômica, destruir alguma coisa, aí vem eles e consertam. E aí, como é que fica? Aí faz de novo, né? Destrói as coisas, aí eles vêm e consertam? Não, não é isso não, tem que haver consciência, né? Aí, de repente, nós descobrimos que é um erro dentro de casa qualquer, fazemos uma coisa errada e aprendemos com aquilo ali, aí consertamos e vamos em frente. Os fundamentos do ocultismo. Existe uma faceta da ciência secreta, que somente trata das coisas relativas à alma humana. Olha, então é que eu falei daquele livro lá chamado Casa, trata apenas da sua evolução interna, como esta ciência desenvolve certos poderes ocultos da alma, do homem. Ela é ministrada com muita cautela pelos mentores espirituais da humanidade. Diz as tradições que nunca era chamada de Idade de Ouro, né? Que numa era chamada de Idade de Ouro, os conhecimentos de hoje, denominados de ocultos, eram ministrados a todos. Então, na Atlântida, vamos dizer assim, né? De 12 mil anos aí para trás, né? Para mais além, né? Existiu esse período de Idade de Ouro, né? E o conhecimento era dado abertamente, né? Só que as pessoas da época, possivelmente nós mesmos, né? Não fizemos jus a tais coisas, e hoje o resultado entre muitas coisas, é o Triângulo das Bermudas, entre muitas outras coisas que existem por aí afora. No entanto, devido ao mau uso dos poderes latentes da alma, houve um grande desvio do reto caminho. Por isso, tais conhecimentos foram recolhidos. Mas para aqueles que realmente se propõem a trilhar a senda, os portais da sabedoria estão sempre abertos. Então, quem quiser, tem informações, né? Aprende aqui, aprende ali, alguém traz alguma coisa, alguém fala outra coisa, coisa e tal, né? Até ele chegar nos portais da sabedoria, até que ele chegue lá, que ele chegue ali, né? E assim vai. Então, quando a pessoa determina, né? Eu vou estudar, eu vou passar no Enem, vou fazer, vou acontecer, coisa e tal, vou ser médico, vou isso, vou ser aquilo, né? Vou ser analista de sistema igual o Moisés, né? Coisa e tal. Determina vai ser, sempre procurando o caminho do bem. E isso aí que é importante também, né? Tudo aí faz parte. Até no caso da pessoa, na meditação, conversar com as suas células, com os seus órgãos, com suas vísceras, com os seus plexos, com as suas glândulas, né? Conversar com elas, coisa e tal, né? Interessante. Vamos nós. A ciência que trata da autocultura iniciática é um conhecimento abrangente encontrado no ocultismo. Nem todos estão preparados para tão transcendental salto qualitativo, né? Ou até quantitativo de vida. Somente com muito esforço e através de várias encarnações é que se pode trilhar a senda que conduz à meta da perfeição. Então nós encontramos, né, entre as informações, as cartas do professor Rindier Souza, ele falando sobre a taumaturgia, uma exigência, né, no século passado, né, desde o século passado, aos alunos, né, aos iniciados, né, que é o processo de cura, né, que as pessoas perdem a vida por pouca coisa, não cuidam dos seus órgãos, das suas vísceras, dos seus corpos, coisa e tal, e muitas vezes as pessoas morrem muito antes do tempo, né? Então, uma tônica importantíssima na iniciação é justamente a taumaturgia, né? A cura, coisa e tal, né? Hoje em dia já se fala até de cama, né? Como é que é o nome da cama? Medbed e muitas outras coisas por aí afora, né? E as pessoas se curando também. O homem comum pode perfeitamente levar uma vida moldada nos preceitos éticos e morais. Pode levar, inclusive, uma existência virtuosa, né? Com as atuais facilidades de pesquisa no terreno da psicologia avançada, pode-se até desenvolver certas faculdades psíquicas e mentais, mas mesmo, né, atingindo esse nível, ainda assim permanecerá limitado em suas perspectivas espirituais. Por mais que o cara tenha dinheiro, tenha isso, tenha aquilo, mas ele tem que acompanhar, vou dizer assim, tem que se fazer acompanhar pela vida espiritual também, né? Então é por aí mesmo, né? É até dito o seguinte: quem faz parte da obra do Eterno da Terra enverga, mas não quebra, né? Então é o detalhe aí.
pois a verdadeira iniciação é algo que requer uma série de encarnações dedicadas à busca do incognoscível. E uma vida apenas não passa de um simples capítulo em relação à grandiosidade da vida una e eterna. Então, aí está o detalhe, né? Uma vida só não é suficiente para ele se defrontar, para o aluno se defrontar com o seu mestre, com o seu Deus interior, né? Com o Cristo interno, coisa e tal, né? Que até falam tanto em Cristo aí, coisa e tal, mas esse Cristo não está lá onde dizem não, esse Cristo está dentro de cada um. Então a busca pelo Deus interior é isso aí, é o Cristo dentro, né? Então as pessoas vão buscar Cristo para tudo quanto é lado aí, mas no entanto ele está dentro de cada um, né? Que é justamente o Cristo cósmico, que na realidade é a mônada, né? E você conversar com ela, ter justamente o chamado colóquio amoroso com o seu mestre. Segundo Icahn Taime, as bases do ocultismo se apoiam nos seguintes princípios imutáveis. Então vamos ver os princípios imutáveis agora. Primeiro, o universo manifestado tem raízes em um princípio eterno, ilimitado, imutável, sempre imanifestado, chamado de absoluto, para Brahman, ou realidade última ou única. Este princípio transcende o alcance da compreensão humana. Segundo, a consciência e poder, ou espírito e matéria, não são duas realidades independentes, mas dois aspectos polares do absoluto. Eles são os primeiros produtos da diferenciação do uno e a base da manifestação. Então as pessoas qualificam matéria e espírito e matéria. Dessa tríade, número 3, procedem todos os inumeráveis universos que aparecem e desaparecem no ciclo sem fim de Manvantara, né? Um período, ir para lá, descanso, ou manifestação e dissolução. 4. Os inumeráveis sistemas solares que constituem parte do universo manifestado são expressões dessa realidade única ou última, formando cada sistema solar uma unidade independente e, contudo, continuando suas raízes na realidade sempre imanifestada. Aí por isso que dizem também, né, que o que nós pensamos, Deus sabe, né, coisa e tal. Deus está vendo. Aí no caso vem lá, chamado de Parabrahman. Esse Deus que nós falamos muito aí, coisa e tal, nós falamos o tempo todo, ele não é tanto assim como pensam não, né? Então em cada sistema de evolução é formado um ser de alta hierarquia espiritual, né? De acordo com o sistema de evolução, do mineral, vegetal, animal, coisa e tal, né? O nosso caso, né, é chamado de Shuara, esse Shuara, né, é que é o nosso Deus, né? Então a nossa mente não consegue ir mais além do que isso aí. Então essa manifestação dele vem através do rei Melquisedeque, então do planetário, até chegar a um ser de alta hierarquia na face da Terra, como no caso de Jesus, de Buda e muitos outros que está aí, né? Então nós não temos condições, né, para saber realmente o que é Deus, o que foi, né? Ou que é o Parabrahman, etc. Então a nossa mente só chega nesse aspecto. Então quem tem, vamos dizer assim, o equilíbrio disso tudo é o próprio chamado rei Melquisedeque. E abaixo dele nós temos duas colunas, chamado o bem e o mal, né? Aí é o amor e a ética, que mal não existe. Então é muito comum a pessoa defrontar Deus com o diabo, isso não existe, né? Como é que pode Deus se defrontar com o diabo ou vice-versa? Não, tudo isso, se a pessoa tivesse conhecimento mesmo, né, superior a essas informações do dia a dia, ele iria saber que o bem e o mal está abaixo disso tudo, né? Então o próprio diabo mesmo, ele é permitido que ele trabalhe, que ele tenha as suas funções, seu trabalho abaixo de Deus. Aí vai entrar a lei do karma e também o detalhe do egrégora, que foi criado pela humanidade e botam a culpa nele. 5. Todo o sistema solar é um mecanismo perfeitamente organizado que, além de governado pelas leis imutáveis da natureza, é também a manifestação da inteligência. Olha só. Então, transcende a chamada Deus ou Logos. Transcendente chamada Deus ou Logos. Aí nós vamos ver, no caso do pai, mãe e filho, né?
Brahma, Vishnu e Vishnu, né, as trilogias que é ensinado na iniciação, coisa e tal, é ensinada na iniciação. 6. O Sol físico completo, com os planetas e até ligados, é a parte mais externa e é a mais densa do sistema, ou mais densa do sistema solar, havendo diversos mundos invisíveis compostos de matéria progressivamente mais fina, interpenetrando o mundo físico, né? Então está mostrando que existem outros mundos também, né? Consequentemente outros seres. Sistema solar completo, com seus planetas visíveis e invisíveis, é um vasto teatro de evolução, onde a vida, em seus vários estágios e inúmeras formas, estão evoluindo para uma perfeição cada vez maior, né? Tudo no universo está, né? Nós descemos, viemos do primeiro sistema de evolução, viemos por 4 sistemas de evolução, né? Descemos, né? E agora, no 5º sistema, nós estamos retornando à casa paterna, né? Todo o sistema, todo no universo está retornando, está cada vez mais sublimando os seus valores, né, em direção à casa paterna. 8. Todo esse estupendo processo tem lugar de acordo com um plano definido, presente na consciência divina. Plano esse controlado e guiado por várias hierarquias de seres em diferentes estágios de evolução. É o caso que, por exemplo, aí desce o disco voador ali, né, lá no Largo da Carioca, lá aqui na Praça Brasil, em outro lugar também, né? E aí eles levam 1000 pessoas, vamos dizer assim, para lugares melhores. Às vezes as pessoas procuram aqui a eubiose, querendo saber como é que chega em Agartha, etc. E aí, vamos imaginar que eles levem essas pessoas. Quando chegar lá, o próprio Rei do Mundo vai receber, naturalmente, o pessoal, né? O pessoal vai desembarcar, coisa e tal, e o Rei do Mundo vai ver aquilo ali e vai dizer assim, mas que gente é essa que vocês trouxeram para cá? Né? Pessoal super atrasado, né? Coisa e tal. O que eles vão vir fazer aqui? Ah, eles pediram para vir, coisa e tal, queria ser salvos, coisa e tal. Mas como é que nós podemos fazer para eles serem salvos deles mesmos? Né? Nós não podemos salvar ninguém, não. Eles têm que se salvar. Então, não adianta querer. O pessoal vem, falou sobre os portais celestes, que de repente vai abrir um portal, eu vou embora para um mundo melhor, coisa e tal, né? Então é sinal que o mundo dela não está bom, né? Ela não está fazendo bem, não está construindo bem o seu próprio mundo, né? Então é esse o detalhe, não está do lado de fora. Tudo isso que nós estamos apresentando aí, está tudo do lado de dentro, não está do lado de fora não, é dentro de cada um. 9. A evolução da humanidade em nossa Terra é guiada por uma hierarquia oculta, olha aí o que nós estamos falando, composta de seres humanos perfeitos que desenvolveram em si poderes e faculdades que não podemos conceber no estágio onde nos encontramos. Eles estão em constante e íntimo contato entre si e com os acontecimentos do mundo e guiam-nos, segundo o plano divino, com extrema habilidade e sabedoria. Não é mesmo? Então, nós não sabemos em que nível nós podemos estar. Certa vez, numa reunião, né, uma pessoa começou a olhar para o professor Henrique José de Souza, e começou e ele falando sobre evolução, uma série de coisas, coisa e tal. E a pessoa querendo saber qual era o nível de evolução que ela possuía, né? E qual será o nível que eu estou, coisa. Ela pensando isso, olhando para ele. De repente ele fez um gesto e trouxe uma bonequinha, uma bailarina na mão, né? Aí ele pegou, virou, colocou de cabeça para baixo e mexeu nas perninhas dela, ela começou a girar de cabeça para baixo. Então ele comentou que uma pessoa aí queria saber qual é o nível de evolução que ela possui, então está aqui, ó, minha resposta é essa. Quer dizer, a pessoa estava rodando de cabeça para baixo, né? Então é o nosso caso também, nós não sabemos qual é o nível que nós estamos, que nós possuímos, né? 10. A vida evolui passo a passo, através dos reinos mineral, vegetal, animal e hominal. A evolução continua mesmo após ter sido atingida a perfeição nos estágios humanos, que acima do estágio humano existem outros estágios também. E até o caso de pessoas voltarem, vamos dizer assim, para servir diante da guarda de outros, etc., até para reencarnar algumas vezes, né, que são encarnações retificadoras, entre outras coisas. 11. Os seres humanos, divinos em essência, contêm em si todas as qualidades e poderes que associamos à divindade, mas esses valores estão em estado germinal, estão adormecidos dentro da gente. O desenvolvimento gradual desses poderes
e qualidade acarreta uma perfeição e uma expansão de consciência sempre crescente e sem limite. Quer dizer, cada vez que você pega um livro para ler, um livro de espiritualidade, coisa e tal, e você aprende alguma coisa, você deu um passo na evolução, né? E se pratica, né, aquilo ali que está sendo falado, que está sendo ensinado. Quando ela lê a coisa e deixa para lá, não adiantou nada. E às vezes também diz até que deve-se tomar cuidado com certas informações, porque é o bem e o mal ao mesmo tempo. Se oferece uma informação preciosa para o aluno, e o aluno faz pouco caso daquilo ali, entendeu? E aí o mestre e o aluno assumem um karma em cima disso aí. Porque o mestre não observou, né, se o discípulo estava preparado para aquilo aí. E o último aí, né, o 12º, o desenvolvimento dessas qualidades e poderes latentes é efetuado através de um processo de reencarnação. A alma encarnando vezes e mais vezes em diversos países, em diferentes circunstâncias, pode adquirir experiências de todas as espécies, seguidos de períodos de descansos nos planos superfísicos, para que o resultado dessa experiência seja assimilado. Aí no caso aí ainda tem uma dica que é o Nosso Lar, aquele filme chamado Nosso Lar, né? Coisa e tal, dá uma olhadinha lá, coisa e tal, né? Então essas experiências todas nós vamos adquirindo e vamos crescendo, vamos melhorando cada vez mais. Ainda vamos observar o processo acelerado que está o tempo, né? Então nós temos que aproveitar esse período, né, para evoluirmos cada vez mais, né? No outro dia era Natal, agora já estamos aqui, já estamos indo para o período de Carnaval e vai assim por aí afora. E 13, não somente o físico, mas também todos os outros aspectos da vida humana são governados por leis naturais, operando em suas respectivas esferas. Essa lei, né, onibarcante, tem a luz na frente lá, de causas e efeitos, geralmente conhecida como karma, torna o homem senhor de seu destino e criador de sua facilidade ou de seu mistério, né, da sua miséria. Então, quando a gente vê pessoas mais humildes, coisa e tal, né, então é o destino, ela criou aquilo ali, né? Tem gente que vem de uma família muito pobre, muito devagar, muito humilde, e dali a pouco você não sabe o destino dela, daqui a pouco lá na frente, já se formou, vai por aí afora, né? E assim vai. Então não se sabe o grau de evolução que as pessoas possuem, né? Aí independente de onde nasce. E muitas vezes as pessoas nascem em famílias abastadas e não dá em nada também, né? É só jogar dinheiro fora e vai por aí afora, queimar o dinheiro do pai. 14. Assim como nos reinos vegetal e animal, em que a evolução das formas pode ser acelerada pela utilização das leis biológicas, também a evolução do homem pode ser muito acelerada pela aplicação das leis mentais e espirituais, que operam em seus respectivos planos, né? Então, quando ele se volta, né, o ideal, todo dia, ele tenha 5 minutinhos para levar sua mente ao Altíssimo e conversar com o seu Deus interior, né? Com a sua mona, com a sua essência divina, com o seu Cristo interno, vai com o nome que queira dar, né? Então, com isso aí, né, ele acelera a sua evolução, tá? Através da aplicação das leis mentais, etc. Num caso desse aí, tem um Crayon que fala como conversar com as células, uma série de coisas. 15. A ciência da autocultura baseia, né, baseia-se na aplicação dessas leis naturais na sua totalidade ao problema da evolução humana. Leis tão certas e fidedignas quanto aos resultados definidos, quanto aos que operam no plano físico dentro do campo da ciência moderna, né? Então, tudo isso aí, o que nós aprendemos, o que nós realizamos, sobre tal, as nossas consciências, tudo isso compondo um determinismo, o que vai acontecer? O planeta também evolui, com tudo isso aí evolui. A ciência também evolui. Um dia lá atrás andava a cavalo, andava de barco, andava a pé, etc, coisa e tal. Hoje em dia já tem meios muito mais modernos por aí afora. Tudo isso faz parte. E aí o planeta também evolui com tudo isso, né? Tudo isso faz parte, né? E aí esses seres de autarquia se manifestando na face da Terra, né,
eles criam, vamos dizer assim, terras sagradas. Ele cria um ponto ali, né, vamos dizer assim, ele constitui um ponto ali que se estabelece como um chakra do planeta. E cada vez que eles se manifestam, um chakra desse é aberto, coisa e tal, ligando, vamos dizer assim, a crosta terrestre, a Shambhala, a Agartha, coisa e tal, a esses mundos interiores. Com isso vai se evoluindo, coisa e tal. E as pessoas têm isso no seu subconsciente. Por isso que elas procuram as igrejas, os templos, etc, coisa e tal. Mas só que a maioria das vezes as pessoas não procuram o lugar bem certo para aprender. Então tá aí, né? O nosso bate-papo foi um pouquinho comprido, né? Coisa e tal. Tá no horário. Agora eu gostaria de ouvir vocês. Agora vocês é que falam. Vamos nós. Ó, tem Carlos Fernandes, Marilene Fernandes, Nurimar. Vamos lá. Quero ouvir vocês agora. Rafael, Reinaldo, Vamos lá. Felipe Brum, Cláudia Manajás. Quero ver se vão perguntar alguma coisa. Ninguém está falando não. É. Nós temos depois de uns 4 ou 5 anos aí, nós temos um tempinho, né? Para a família. Vamos ver a família, coisa e tal. Tinha gente lá que a gente não conhecia, né? Tinha as netas, coisa e tal, né? A expectativa também dos dois do Rio de Janeiro aparecerem também, coisa e tal. Disseram que vão vir, estamos aguardando, eles estão aí participando. Vai por aí afora, né? Então tivemos esse período aí, né? Coisa e tal. Mesmo assim, nós tivemos live até o final de dezembro, né? Antes do Natal e Ano Novo. Depois nós demos uma paradinha. E aí, né? Voltamos para cá. E tivemos resolver uma série de coisas também. Então, por semana passada não tivemos. Então, essa semana já tivemos o grau peregrino, já, né? Já tivemos a série interna do EAD, curso de correspondência. E hoje também tivemos o curso, a live com o pessoal da Europa hoje de manhã, né? O pessoal do grau maior. Voltou com tudo. Hã? Voltou com tudo. E hoje, agora com vocês conversando aí, falando pelos cotovelos. Né? Agora com vocês aí, vamos ver. Cadê os sujeitinhos? Vão falar alguma coisa com a gente? Hoje não tem pergunta. Hoje não tem pergunta não, é? Sem perguntas. Por quê? Mas por que não vai fazer pergunta? Vamos lá. Quem mais? Vamos lá. Luiz Fernando. Bom, ele falou que bom aprender e colocar em prática. Pois é, aí Luiz Fernando. É isso aí. Muito obrigado por você ter participado com a gente, né? Isso é muito legal, né? É isso aí, muito bem. Já estamos aqui, né, com esse trabalho, já vamos para 6 anos, né? Já está há 6 anos. Já estamos com 6 anos de trabalho e são 267 palestras, né? E tal. Vocês podem acessar à vontade, que ficam gravadas, né? Tudo isso que nós falamos aqui ficou gravado. Pode aproveitar à vontade lá, coisa e tal, né? Tem pessoas tem grupos da eubiose, que às vezes são grupos ainda que estão se formando, não tem instrutor, coisa e tal. E as pessoas pedem permissão para copiar e apresentar para os novos discípulos, coisa e tal, e sem problema nenhum. Então vamos lá. Estou aqui aguardando as perguntas, as afirmações também. Roberto falou, ótima palestra, Tirizeiro. Ah, tá. Luiz Fernando, gostaria de estar aí com vocês. Eu também, que eu gostaria que você estivesse com a gente aqui. Né? Então, reconstruir é o brado que nos compete. Sim, reconstruir o homem, o pensamento, a moral, os costumes. Reconstruir o lar, a escola, o caráter, para que o cérebro se transmude ao lado do coração. Assim a humanidade se tornará digna do estado de consciência que é exigido pela nova civilização. Professor Henrique José de Souza. E aí a reconstrução, isso aí, já nos anos 50 ele falava sobre isso aí, que ia haver uma reconstrução no planeta. Principalmente no Brasil, ia ter que reconstruir, ia ter que reformular tudo isso aí, né, coisa e tal, né, para início de uma nova era, que é chamado quinto sistema de evolução. Então estamos aí, reconstrução, o brado que nos compete. E é isso aí. Vamos lá, quem mais? Aí depois eu recebo um e-mail e diz assim, na hora que eu ia fazer uma pergunta,
você desligou. Isso aí é mais comum que você possa imaginar. Acontece. O Roberto Rafael está perguntando, por que talheres estão grudando em algumas pessoas? Pois é, eu sei, eu vi. Quando, né? quando ele descobrir, ele avisa. Temos que. Pena que o padre Quevedo morreu. Se ele tivesse vivo, a gente podia chamar ele para conversar. Tem aquele outro, como é que é o nome daquele cara lá que entortava a colher? Uri Geller. Uri Geller. Era o Uri Geller lá da Grécia, sei lá, para o lado de lá, né? Ele também entortava as coisas também. É isso aí. As pessoas ficam totalmente magnéticas, magnetizadas, né? E vai assim. É isso aí. Eu não sei porquê, né? Será que a pessoa comeu alguma coisa, comeu ímã? Né? Será que a comadre comeu algum pedacinho de ímã e não percebeu? Então é isso aí que nós estamos falando, a prática, né? Então não adianta entrar para algum lugar, escola de iniciação, religião, filosofia, se a pessoa não assimila aquilo ali. Então ela fica só naquele decoreba, fala, mas ela mesmo não cresce, não aprende, né? Não evolui, coisa e tal, né? Então diz que a Nurimar, não, né? Não, ela não comeu ímã. É por aí mesmo, né? Então é isso. Então, até já comentei algumas vezes aqui também, que eu tinha um professor que dizia que ele comprava um livro para tirar algumas frasezinhas. Eu achava absurdo aquilo, gastar um dinheirão para tirar. Mas não era. É que o que ele aproveitou para ele mesmo em si, foram aquelas linhas, aquelas frases, aquele parágrafo, coisa e tal, né? Então é sinal que ele soube, né, entender a mecânica, aquilo que está sendo oferecido no livro, e aí ele aproveitou aquela parte para ele aí, e depois escreveu livros, coisa e tal, né? Por aí afora. Muito obrigado, Rafael. Você é muito simpático, vocês, né? São simpáticos, né? E é isso aí. Tô aguardando. Como é que tá o tempo aí, Luiz? Deve estar quente lá. Tá chovendo aí, não? Aqui armou um temporal aqui e foi cair em outro lugar. Então vamos embora, então aí. Pessoal, é o que eu falei, né? Esse material vai daqui a acho que 5 minutos, 10 minutos vai ficar, já estará gravado. Entendeu? Vocês podem assistir a hora que quiserem, podem passar para os outros, coisa e tal, não tem problema nenhum, sabe? E os outros também lá. Aí nós sugerimos sempre lá, né, os mistérios das manifestações divinas, que é a palestra número 3, né, no portal de Aquários, né? O Luiz falou que está chovendo um pouco. Então o número 3, parece o número 4, se eu não me engano, são os mistérios da bandeira brasileira, né? Para a pessoa entender qual é a mecânica aqui do Brasil, o que está por trás disso tudo. As escolas iniciáticas por trás da bandeira brasileira também, né? As estrelas, né? Caracterizando, vamos dizer assim, apontando os estados, né? E vai por aí afora, Cruzeiro do Sul, Portal Celeste, vai por aí, né? Então também pode dar uma olhada ali, tem várias outras palestras. E é isso aí. Cadê a Marise? Falou alguma coisa? Marise saiu. Não, deve estar aí. Conceição está mandando um abraço. Um abraço, Conceição. Eurípides também falou gratidão pelos ensinamentos, ótima palestra. É isso aí. Está chovendo um pouquinho. Isso, assim mesmo, coisa e tal, né? E, então, enfim, né? Vamos dar para encerrar o nosso trabalho de hoje, né? Foi muito bom conversar com vocês, né? Foi muito bom conversar com vocês. É muito bom, né? A gente estudar, aprender, coisa e tal, e começar a passar para os outros, né? Começar a ensinar, coisa e tal. É um trabalho que nós fazemos mesmo, coisa e tal, né? Reinaldo mandando um abraço. Reinaldo, um abraço para o Reinaldo. Um abraço para todos. Saúde, boa sorte e até sempre, né? Luiz Fernando. Somos um elo da corrente, um por todos, todos por um. Com certeza, luta pelo dever.
Grande abraço. Tchau, tchau. E assim vamos, né? Educar é mostrar a razão natural das coisas e suas leis, para que o educando por si mesmo capte a noção do certo e do errado. Consequentemente, não é ceder simplesmente aos impulsos da criança para não criar complexos ou tirar a personalidade, como diz os pseudos entendidos, né? Isso é uma citação, um aforismo do professor Henrique José de Souza. O Klaus colocou, não confundir com paixão. Não confundir com paixão. Amor é uma coisa, a paixão é outra, né? A paixão já é desespero, né? Está perdendo alguma coisa. A iniciação do professor José de Souza foi ainda superior à dita maêutica, maia budista das iniciações antigas, porque não iniciou apenas filósofos, eruditos, teólogos, né? Cientistas, pedagogos, mas também criaturas humildes. Ensinou sim a homens de todas as classes, de todos os níveis de cultura, de sentimento, de evolução, né? Então nós estamos a um passo, né, adiante, né, no processo evolutivo, né, dá um passo adiante da própria teosofia. Mas... O Bianor também está aqui agora que ele se manifestou. Obrigado pela palestra de hoje. Obrigado, Bianor. Tudo bem aí? Tudo jóia? Então, a escola iniciática, né, a Eubiose, a Ciência da Vida, é um plano universal de evolução que segue 3 caminhos. Desenvolve a emoção pela educação, olha só, todo o trabalho aí, ó, a inteligência pela instrução e a vontade pelo trabalho em busca do seu Deus interior, né? Então, tá aí a instrução, é uma coisa importantíssima, né? Principalmente para garotada, coisa e tal, tem que ter instruções, a instrução do modo geral, né? E o trabalho, né, realizações, né? E construir uma nova pátria, vamos dizer assim, né? Construir uma nova, né? Um novo estado de consciência, né? Uma nova sociedade, etc., né? Tudo isso aí em busca do seu Deus interior. Mantém vários departamentos nas principais cidades, está aí o telefone, coisa e tal, né? Tem o ensino à distância, o EAD, né? Pode se candidatar às pessoas que não podem, né? Ter a presença lá, né? E aí, para os que não conhecem, temos aí as palestras já realizadas e gravadas, podem acessar lá à vontade, né? São complementares, né? Embora estejam com títulos diferentes, coisa e tal, mas se procurar aqui, se der uma garimpada aqui, vai achar muita coisa aí que complementa uma a outra. Então tá aí todo o trabalho, né? Isso aí, a gente brinca com o pessoal, isso aí é só um cafezinho, né? Coisa e tal, né? E assim vai, né? E a Nanda está assistindo desde o início. Opa, obrigado, hein? Então tá aí, ó. Observando, né? Não esperando, mas observando para colocar o Brasil de novo vamos dizer assim, colocar o Brasil na linha, né? Coisa e tal, né? Preparar essa nova era de paz, de amor, sabedoria, verdade e justiça, né? E não ficar esperando que caia do céu algum antes para resolver o problema, né? Nós temos que resolver isso aí, né? No plano material mesmo. Tudo isso tem que partir da gente mesmo. Então tá aí, trabalho de hoje, né? Um grande abraço a todos, ninguém perguntou nada, ninguém falou nada. É assim mesmo, né? Faz parte, né? Então estamos aí, né? Tem aí o portal de aquário.com.br, qualquer coisa queira escrever para mim, trocar experiência, conversar com e tal, estamos aí também, né? Fiquem à vontade. Então tá bom. Então é isso aí. Então muito obrigado a todos, saúde e boa sorte, né? Vamos acreditar no nosso querido Brasil, né? Uma nova era chegando aí. E assim vai. Inshallah. Grande abraço. Tchau, tchau.